palavra está com o pastor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Oremos. Santo Deus, na verdade, nós estamos aqui com o nosso coração gratos ao Senhor pela possibilidade de sermos chamados teus filhos e termos a liberdade de te cultuar, podermos nos reunir como nesta noite, cantar bem alto, em bom som, o teu nome maravilhoso, que é Salvador, podermos ir na casa uns dos outros com liberdade e falarmos do teu evangelho até aqueles que ainda não te conhecem, para que temam ao Senhor, se rendam aos teus pés. Que privilégio,
E nós te rendemos graças por isso. E agora, nessa noite, quando tomamos Tua palavra nas mãos, nós queremos, na verdade, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e nos capacite a entender a Tua palavra e nos faça viver de acordo com a Tua palavra, que a nossa mente se lembre daquilo que o Senhor tem nos ensinado nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos que nós estivermos mais longe das coisas da Tua igreja e desses louvores, quando nós estivermos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas, que nesses momentos o Senhor nos dê viver a Tua palavra e não somente falar dela. Por isso clamamos por Tua graça, que o Senhor nos ajude a sermos bem alimentados nessa noite. E apesar dos limites que o pregador tem, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa tomá-lo e ele possa ser fiel à Tua palavra, e que o Teu Espírito seja aquele que nos convença destas verdades. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Na verdade, nós vamos hoje, eu fiz questão de lermos esse texto todo, e certamente semana que vem nós vamos ter que lê-lo de novo, mas nós vamos até o versículo 11, tá bom? Hoje, por uma questão estratégica, mas você tem que, quando você estiver lendo o texto, você tem que ler o texto inteiro de uma vez, senão você não pega a ideia trazida aqui pelo apóstolo João, tá? Mas eu queria começar hoje pensando um pouco na falsa impressão que nós temos de que nossa vida nunca vai acabar. É impressionante como nós, desde jovens, né, principalmente quando somos jovens, nós achamos que a nossa vida ela é eterna. E nós podemos fazer qualquer coisa que ela nunca acaba. Mas é claro que todo mundo sabe, todo mundo entende que ela pode acabar a qualquer momento. Só que a gente não pensa nisso. A gente não quer pensar nisso. A gente tem até uma certa tem um certo bloqueio em pensar nisso. E se alguém vier com uma conversa dessa para cima de você, normalmente você escolhe não pensar. Talvez exatamente por isso nós nos apeguemos tanto às coisas aqui desta vida. E o apego às coisas desta vida nos limitam a olharmos as coisas espirituais como coisas importantes. Muitas das vezes é porque nós não enxergamos. As coisas espirituais não são palpáveis. A gente não consegue medir, aquilatar com precisão, como nós fazemos com as nossas joias, com os nossos bens, com as nossas coisas. Então, talvez por conta disso, nós sejamos iludidos. Mas a Bíblia trabalha uma dimensão importantíssima para a nossa compreensão e para o nosso aproximar de Deus. São as coisas físicas, é uma realidade, mas tem coisas espirituais que, mesmo não enxergando, nós temos que viver pela fé, crendo, porque a palavra de Deus nos diz que elas são verdadeiras. E se a gente não prestar atenção, nós vamos cair no laço do que muitos caem, que preferem enfrentar, ou melhor, eles não querem enfrentar muito mais a ira dos homens do que a ira de Deus. Às vezes nós queremos esconder das pessoas coisas que nós sabemos que Deus está vendo e a gente não liga. Mas queremos que ninguém mais saiba dessas coisas. Porque nós estamos sendo enredados por esta ilusão
de que as coisas materiais, as coisas desta vida, são mais importantes do que as coisas espirituais. De um relacionamento verdadeiro, profundo, sincero com Deus, que ninguém mais sabe. Aliás, Jesus nos ensinou que quando nós orássemos, era para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai Celeste. Não era para a gente ir no canto da praça e proclamar, fazer uma bela oração. Mas quantas vezes nós preferimos fazer oração somente quando estamos sendo observados? Somente quando a câmera do Big Brother está focada em nós. Aí a gente faz aquela oração bonita e lembra, vem lá de Abraão, e vem todos os patriarcas, para ficar bonito, para o negócio ficar interessante. Mas quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, na nossa casa, a gente não ora. Isso é um laço. Isso é uma armadilha do inimigo para nos capturar. Porque ele sabe que o show, quando nós aparecemos, tem pouco efeito. O que vale mesmo é quando você fala com Deus, sem ficar escolhendo palavras bonitas para falar, mas você abre seu coração e se derrama diante do Altíssimo, sabendo que Ele está ouvindo. Esses dias eu estava vendo eu recebi, aqueles recadinhos que vêm pelo WhatsApp de um pastor que foi convidado para pregar numa determinada igreja, numa determinada cidade, e ele foi, e ele disse que ficou no hotel lá, e antes da pregação ele gosta de andar pelas ruas da cidade, ele gosta de dar uma caminhada, e ele estava passando em frente a uma casa, e que nessa casa tinha uma mulher cantando no seu quarto. Ela estava cantando na frente do espelho, cantando louvores, de olhos fechados, cantando. E ele passando, ele ouviu aquela voz, parou, imagina só a cena, e ficou olhando assim para ela, do lado de fora da casa, mas janela aberta, e ficou olhando, e a mulher cantando, e quando ela abriu o olho, tinha um stalker. E ela assustou, ele, não, continua cantando, não para não. E ela continuou cantando, de fato ela tocou. Aí, olha, Deus te abençoe e tal. Ele disse que ele saiu dali e Deus falou ao seu coração: volte e dê seu dinheiro para ela. Essa foi a palavra que ele ouviu do Senhor. E ele não conhecia a mulher, voltou lá, chamou a mulher. Você imagina a mulher com medo, Ela primeiro fica parado, depois chama ela, mas ela foi atender, e ele disse: olha, eu não sei porquê, mas o Senhor mandou eu te dar esse valor aqui. E entregou. E aquela nossa irmã começou a chorar, porque era o valor do aluguel que ela tinha acabado de pedir ao Senhor que providenciasse, porque ela não tinha. E Deus disse: louve. E ela levantou e começou a louvar. E aí passa o pastor e vê e tal, e tudo isso aconteceu. E ele disse: olha, estava falando, dando o seu testemunho, dessa situação toda. Ele disse: aquela mulher não me conhece, eu não a conheço e nem sei voltar lá. E provavelmente ela nunca mais... agora que está na internet ela vai acabar vendo, Alguém vai falar ou ela mesma vai ver. Mas talvez nunca mais se encontrem. Mas os dois tinham noção de que há um Senhor que não dá para ninguém ver, que governa sobre suas vidas. Isso eu digo porque o livro do Apocalipse trata exatamente de mostrar para nós. João está aqui trazendo uma das suas 7 visões. Ele tem 7 visões quando ele escreve esse livro, e elas estão descritas aqui. E João
já começou lá no capítulo 4, a sua segunda visão, capítulo 4 e 5, e nessa segunda visão ele mostra o Senhor reinando absoluto, cercado por 4 seres viventes, cercado por 24 anciãos, cercado por serafins, querubins, anjos, debaixo, sob os seus pés um mar de vidro, refletindo todas aquelas cores, todo aquele ser, e diante dele aparece um cordeiro como tendo sido morto, e o Senhor está segurando na sua mão direita um livro, um rolo, todo escrito por dentro e por fora, com a sua vontade descrita ali. E então há uma proclamação: quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e abrir o livro? E não foi achado ninguém, em cima no céu, embaixo na terra, e nem debaixo da terra, ninguém. Então aparece o cordeiro, como tendo sido morto. Ele era o único no universo inteiro que era digno de tomar o livro e abrir. E esse livro era selado com 7 selos. Então, nós vimos isso no mês passado, né? Já faz um tempinho. Nós vimos isso no mês passado. Mas agora, continuando, João escrevendo, continuando essa visão, agora que o Cordeiro tem nas suas mãos o livro, ele começa a romper os selos. E essa é exatamente o capítulo 6, narra para a gente a abertura dos selos. Dentro da segunda visão, que fala sobre este império. Um império espiritual, porque nós não conseguimos ver, mas verdadeiro. O Senhor está reinando absoluto sobre o cosmos. Tudo e todos dependem dele. E ao seu lado, em pé de igualdade, sentado no trono à sua direita, está o Cordeiro, Jesus. E agora, ele vai começar a abrir os selos. E é sobre isso que nós queremos falar, nesse contexto que nós queremos falar. Claro que essa visão aqui, nesse ponto da visão, ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica do que na primeira, capítulo 4 e 5, né? Onde a descrição toda do trono e daqueles que estão sentados. Mas agora há uma dinâmica um pouco mais rápida aqui. Mas é importante perceber que o que vai ser discutido são os aspectos da Igreja de Cristo, e eu adianto que são 2 aspectos. São 2 formas que são apresentadas para nós aqui, até o versículo 11, são apresentadas 2 aspectos da Igreja de Cristo. O primeiro deles é que a igreja pode ser vista como uma igreja militante ou a igreja visível. E os 4 primeiros selos rompidos tratam deste momento onde a igreja é vista como uma igreja que está atuante, está trabalhando, está proclamando e, consequentemente, está sofrendo. Então, se você prestar atenção naquilo que é descrito nesses selos, você vai perceber algumas coisas bem importantes que você poderá adaptar à sua vida. Primeiro de tudo é o primeiro selo, que é o cavalo branco. Cristo, ou o Evangelho de Cristo sendo proclamado, é o que representa este cavalo. Nesse cavalo, a cor branca aqui no livro do Apocalipse aponta, está associado àquilo que é santo, àquilo que é celestial, àquilo que é alegre. Por isso os santos que estão debaixo do altar vão receber vestiduras brancas. Então, a ideia aqui é que este cavalo branco e o seu cavaleiro montado nele, né, seria ou Jesus, ou representando aqui o Evangelho, a expansão do Evangelho. Por isso ele traz o arco na mão. O arco é símbolo de adestramento, é símbolo de vitória. Os reinos, os exércitos que usavam o arco tinham muita vantagem sobre os outros exércitos.
que tinham que ir com as espadas, né? Tinham que chegar perto do inimigo, ele podia atingir de longe. Aquele que usa, ele recebe uma coroa, e todos os textos no Apocalipse dizem respeito a Jesus, sobre coroa, a Jesus ou aos seus que vão receber coroas também. Quando não é assim, o texto troca para diademas, que é uma outra espécie de coroa, mas coroa é sempre usado, esse tipo de coroa é sempre usado para os servos de Deus ou para o próprio Jesus. Fala de vencer, exceto em 2 textos, as referências são sempre a Jesus e a seus servos. Então vejam, ao que tudo indica, o primeiro cavalo representa a expansão do Evangelho. É Jesus sendo proclamado. E isso choca um pouco a gente, porque a gente sempre ouviu que os 4 cavaleiros do Apocalipse são terríveis. Né? Sempre, principalmente Hollywood adora usar esses 4 cavaleiros do Apocalipse aqui, mas os 4 são ruins. E não é isso que as Escrituras trazem. O primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo aqui, né? Porque as cores não são dos cavaleiros, tá? As cores são dos cavalos, tá bom? O primeiro cavalo aqui, o cavalo branco, representa essa chegada de Jesus, essa proclamação do Evangelho, essa salvação, essa vitória que o Evangelho alcançará no mundo, por causa da fidelidade dos seus servos. Mas vem o segundo cavalo, o segundo selo é quebrado, então surge o cavalo vermelho. E aí tem uma peculiaridade, né? Esse não é qualquer vermelho, é um vermelho sangue, que representa aqui a perseguição religiosa. E o vermelho aqui nos originais é vermelho fogo. Talvez a referência aí ao vermelho vivo, faiscante da fogueira. Aquele tipo de vermelho, essa é a descrição trazida aqui por vermelho, cavalo vermelho. E ele traz uma espada. E não sei se você sabe, mas são vários tipos de espada que se usava nas guerras e as pessoas usavam naquela época. Essa aqui é a macaira. A macaira é aquele tipo de espada pequena, espada romana, aquela quase um punhal, quase um cutelo, tá? É uma espada de proximidade, de combate corpo a corpo. É esse tipo aqui que ele diz que esse cavaleiro traz. Ela é larga, mas é uma espécie de um punhal, assim. O máximo que a gente tem aqui no Brasil que se assemelha a isso seria uma peixeira, tá? Acho que para falar a nossa linguagem, uma peixeira, uma lâmina grande, mas não uma verdadeira espada, né? Uma coisa assim. A Septuaginta, né? Ela usa essa expressão aqui para cutelo, quando Isaac ia ser sacrificado por seu pai Abraão. Diz lá, o texto diz que era um cutelo. E a tradução que a Septuaginta usou foi exatamente macaira. Era um punhal que o Abraão ia usar para fazer sacrifício, porque era esse tipo de instrumento que se usava para fazer sacrifício. E diz que esse cavaleiro foi dado a ele a missão de tirar a paz. Ele vai tirar a paz e a morte vai chegar, né? Os homens vão se matar porque estão desassossegados. Essa perseguição religiosa que parece estar sendo trazida aqui através desse cavaleiro, Jesus já tinha nos avisado lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, que as pessoas não vão gostar de ouvir sobre o Evangelho. E por isso elas vão provocar, elas vão querer criar uma celeuma no meio da sociedade e buscar o desassossego. E isso vai trazer contendas, e as contendas podem tirar de fato a paz. Ou seja,
após o Evangelho, vem a perseguição. Na sequência do Evangelho, muita gente vai rejeitar. Mas tem o terceiro selo quebrado, que é o cavalo preto. E aí traz para a gente dificuldades econômicas. Na verdade, dificuldade econômica para o pobre, que já tem dificuldade econômica. Ele diz, o texto descreve que ele traz uma balança, que é um instrumento de medida, um instrumento para aquilatar as coisas, para medir as coisas, e é um símbolo de que as coisas não serão muito fáceis. E, por exemplo, diz o texto, uma medida era mais ou menos 1 litro, era mais ou menos o consumo diário que um homem adulto precisava para se manter e poder trabalhar com tranquilidade. Então, um denário era o preço que se pagava pelo trabalho de alguém, de um diarista. Ou seja, o cara vai trabalhar para comer. Ele não pode pensar em conquistar mais alguma coisa. Não. O que ele ganha, ele gasta para comer. Só para se manter. Quase um trabalho escravo, né? É a ideia aqui. E diz que esse trigo aí, o trigo trazido, é o alimento básico para eles. Tudo era feito com trigo. Então, aveia era comida de pobre. Então, 3 medidas de aveia daria para sustentar uma pequena família. Pai, a mãe e talvez 1 ou 2 filhos pequenos, com muita dificuldade, porque é só o que tem. Então, um dia de trabalho para sustentar uma pequena família comendo o que seria hoje, não sei. Eu ia falar carne moída, mas carne está muito cara. Então, o pobre já não come mais. Moela de frango. É caro moela de frango? Está caro também? Pé de frango, então. Você trabalhar o dia inteiro na lavoura para comprar pé de frango, para poder fazer uma sopa, talvez, para sua família, e no outro dia a mesma coisa. Vejam que situação. E é exatamente isso que está sendo descrito aqui, né? Uma situação de penúria, uma situação de boicote, de tirar as condições de vida das pessoas pobres. Por quê? Azeite e o vinho não é para mexer. Azeite e vinho era comida de rico. Então os ricos vão continuar ricos. Mas o pobre, provavelmente por causa do Evangelho, porque decidiu viver para Jesus, recebendo a carga de perseguição. Como é que vai perseguir? Vamos tirar os recursos, vamos tirar os empregos, não vamos deixar que eles façam isso, que eles ocupem cargos importantes, vamos sufocá-los, para ver se eles desistem e deixam de ser cristãos. Então a carestia, essa pressão econômica, era um jeito de sufocar o cavalo branco. E tem um 4º selo. O 4º selo é quebrado e vem de lá um cavalo amarelo, um cavalo pálido. Amarelo pálido, tá? Que aí sim é uma perseguição mortal e generalizada. Por quê? O nome desse cavaleiro, olha que nome sugestivo: morte. E ele não vem sozinho. Ele tem um companheiro de batalha, um auxiliar de batalha, melhor do que um companheiro, um auxiliar que chama Inferno, ou, na melhor tradução, Hades. Porque Hades, e o texto está usando Hades, tá bom? O que está escrito em grego é Hades, não é Geena, que é inferno, mas é Hades.
E o Hades aqui é o lugar dos mortos. Então está apontando exatamente para isso, né? Assim como esse cavaleiro vai trazendo morte verdadeira, morte desenfreada, morte sem escrúpulos, vai jogando tudo dentro do reino dos mortos. Vai matando o bem matado. E ele tem autoridade para isso. Parece o 007 aqui, né? Ele tem autoridade para matar. Mas matar, nesse texto, não é sacrificar. É assassinar. De diversos modos. Está descrito aí, né? Ele não está sacrificando os cristãos. Ele está assassinando cruelmente. Como? Através da espada. E aí é outra espada. É a Ronfaia. É aquela espada grande, aquela espada de batalha, que deixa o inimigo longe, você o mata à distância. Você não precisa se aproximar com a sua macaira, chegando bem perto dele, não. É a espada grande. É a espada da batalha. Através das guerras. Através da fome. E não racionamento, como foi lá no Cavalo Preto. Não, aqui é a fome total. Não tem nada para você comprar. Nada para você comer. A morte, e os comentaristas acham que aí, aliás, o texto usa uma expressão bem interessante, que é a mortandade, né? Essa, que é uma tradução interessante, mas que fala da morte. E eles acham que é uma espécie de epidemia, de uma morte generalizada que ninguém consegue controlar. E através das feras. Talvez como os cristãos foram jogados nos circos romanos, para os romanos se deliciarem e assistirem e aplaudirem quando os leões comiam os cristãos. Que espetáculo maravilhoso. Então, meus irmãos, a igreja militante, a igreja visível, a igreja atuante, nunca foi fácil viver o cristianismo. Nunca foi. Haverá a vitória? Com certeza, porque o cavalo branco está na frente. E ele vai transformando vidas. Mas não será fácil a vida dessas pessoas transformadas. Nós estamos muito acostumados aqui no Brasil, no século 21, a falar de carro zero. Se você receber Jesus nessa noite, você vai ter o carro zero. Eu quero Jesus. Na verdade você quer o carro zero, você não quer Jesus. Eu quero. Se você nessa noite, suas dívidas serão pagas. E tem histórias mirabolantes de anjo fazendo depósito. Eu fico imaginando o anjo pegando a fila do banco para fazer o depósito para livrar o irmão lá que se endividou todo. Mas eu quero esse anjo, eu quero esse anjo na minha vida. Mas nós estamos acostumados a olhar para os pastores e achar que eles são ricos. Olhar para a liderança, e às vezes a gente até escolhe dentre nós os mais ricos para serem os nossos líderes, como que uma espécie de incentivo para que a gente também chegue lá. E eu assisti rapidamente, na verdade não assisti todo o sermão, mas uma pregadora dizendo que se você se esforçar, Deus vai te abençoar e você vai conseguir tudo o que você quer financeiramente. Eu mudei de canal, né? Vou perder meu tempo com isso. Mas a gente está acostumado a ter essa ideia sobre o Evangelho, mas essa ideia não é a ideia das Escrituras. Quantos pastores hoje vão a pé, léguas, para chegar numa igrejinha no interior de uma fazenda no fim do mundo, para pregar o Evangelho? Para 3 pessoas, 4 pessoas. E não pense que ele volta de lá cabisbaixo.
Ele volta radiante porque o Senhor lhe deu essa oportunidade maravilhosa. E encontrou seus irmãos. E puderam trocar essa experiência maravilhosa de fé. Quantos cristãos pobres dão seus centavos como dízimo porque não ganharam nada essa semana? Comeram pão com sardinha porque ganharam. Mas estão felizes porque sabem que o Senhor está ao lado deles. E normalmente, por causa talvez de Hollywood, normalmente a gente fica esperando um final feliz. No finalzinho da vida, esse irmão vai ganhar na Mega Sena acumulada, na Mega da Virada. E ele que estava ali com um dinheirinho contado para comprar aquela lata de sardinha, agora comprou a fábrica de sardinhas. Não. Não. E isso é um grande erro nosso, porque nós achamos que nós só conseguimos ser felizes se nós tivermos coisas. A igreja do Senhor não precisa de nada, a não ser o Senhor. Nós somos abençoados, meus amados irmãos, porque nós temos um lugar nosso para nos reunir. Temos os bancos para nos sentar. Temos energia elétrica para nos iluminar, e nós podemos ir e vir, e a maioria de nós tem carro, e os que não têm carro ainda pegam carona com os outros, o que é maravilhoso. Mas muitos dos nossos irmãos espalhados no globo não têm isso. Quando o Talibã tomou uma determinada cidade, isso passou foi filmado, foi divulgado pelo mundo inteiro. Estavam matando os cristãos, e aí juntaram 3 homens e encontraram uma cristã no meio da rua e disseram para ela: ajoelha. Ela disse: eu não. E disse: se você não ajoelhar, nós vamos te matar. Ela disse: então tá bom. E ajoelhou. E ela começa a orar. E o cidadão tira um revólver, encosta na cabeça dela. Nesse momento, você diz: Deus vai mandar um anjo. Não. Ele assassinou a nossa irmã. Sabe por quê? Porque ela é cristã. A razão é esta: porque ela era cristã. E ela cai assim no meio da rua, e os homens comemoram. Eu não sei quem é que estava filmando, porque não aparece, né, obviamente, mas os homens ali que estavam cercando aquela irmã comemoram no meio da rua, à plena luz do dia, as pessoas passando como se nada tivesse acontecendo, porque ela é cristã. E ela não é a única. Uma perseguição generalizada nesses lugares. A igreja militante. Você acha que o sangue daquela irmã ficou em vão? Que nada. O testemunho dela era como que uma sementeira, porque as pessoas que viram e veem até hoje pela internet são constrangidas pelo Espírito Santo e recebem Jesus, e a pregação continua, e o Talibã mata, e surgem mais cristãos, e mais cristãos, e mais cristãos. Foi assim com Roma, foi assim na Grécia, foi assim em todo lugar que o Evangelho chegou. Os índios tomavam os missionários, matavam os missionários, e alguns índios se convertiam por causa do testemunho daquele missionário. Aí matavam aqueles índios, outros se convertiam. Porque o Evangelho saiu para vencer e é vencedor. E ninguém para a proclamação do Evangelho.
Ainda que a estratégia e os selos apontam nesse sentido, haverá perseguição, haverá sufoco financeiro, haverá verdadeiramente mortandade, pestes, morte de todo jeito, guerras e tudo mais, mas mesmo assim nós vencemos. Por isso, o outro lado, e é o segundo ponto, a igreja triunfante ou a igreja invisível é descrita no 5º selo. E é por isso que eu vou parar no 5º selo, porque o autor, né, o João, exatamente põe aí essa dicotomia, né? Tudo isso acontece enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está sofrendo, nós estamos sendo mortos, muitos de nós vão morrer, muitos já morreram, e aí apresenta para nós o 5º selo, e é aberto o 5º selo. E quando se abre o 5º selo, o que se vê não é um cavaleiro, não é um cavalo, mas é um altar. E debaixo desse altar estão as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do Evangelho, por causa da proclamação da palavra. Os perseguidos, os que morreram de fome, os que foram assassinados, os que não tiveram recursos e sofreram até minguarem e morrerem. Eles estão agora clamando. E o clamor que eles levantam, amados irmãos, é o mesmo clamor dos salmos. Até quando, Senhor? Os salmistas, por causa da dor, do cativeiro, das dificuldades impostas pelo governo na sua época, eles clamavam: até quando? Até quando nós temos que esperar? Até quando o Senhor não responde às nossas orações? Até quando, Senhor? E aqui nós vemos exatamente o mesmo clamor sendo levantado diante do Senhor. Até quando o Senhor não nos vinga? Até quando nós temos que esperar? E eles continuam matando, e eles continuam fazendo isso. Até quando nós vamos esperar, Senhor? E o Senhor diz: calma, ainda não completou o número. Alguns outros ainda vão morrer, mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Como eu não queria que você saísse daqui com essa impressão de: o pastor falou que não vai ficar assim, mas será que não vai mesmo? Então nós lemos até o versículo 17. Vocês viram lá que os grandes, os reis, está todo mundo apavorado porque chegou o dia do acerto de contas, e eles têm muitas contas para acertar, e agora eles estão pedindo que os montes caiam sobre eles para escondê-los. Mas não tem jeito, é o dia da ira do Cordeiro. Deus vai vingar aqueles que estão debaixo do altar, porque esta igreja venceu. Ainda que pareça que aquela nossa irmãzinha que tomou um tiro no meio da rua, ela tenha perdido, está enganado, porque ela venceu. Ela é uma daquelas que estão debaixo do altar, e aquele homem que atirou nela, se ele estiver vivo no dia da ira do Cordeiro, e se não tiver, vai reviver para correr e tentar se esconder, e não vai ter lugar, pagará pelo mal feito à filha de Deus. Mas nós perdemos essa visão do alto. O altar é o lugar do sacrifício. E provavelmente aqui é uma referência àquele altar da propiciação lá do Antigo Testamento, onde o sangue do Cordeiro era aspergido naquele cerimonial de purificação de pecados. Os que tinham sido mortos aqui é sacrificados. Proclamar o Evangelho, ser morto por causa do Evangelho, ser morto por causa do testemunho de Jesus, é para Deus como um aroma suave de um sacrifício, de uma vida que consegue enxergar além das coisas materiais.
os últimos 3 selos abertos antes deste, fala-nos de um momento difícil da igreja, mas que nós não podemos perder a visão de que há algo sobrenatural e invisível acontecendo paralelamente. Não se deixe enganar, irmãos. Não caia no truque do mágico. E você fica ali, né? Ele está te enganando. Ele faz você olhar para um lado enquanto ele pega a coisa e guarda em outro lugar. Você sabe que é um truque, você só fica ali tentando achar como é que ele faz. Não cai nessa. Iludido com o seu carro, com sua casa, com sua carreira, com seus bens, com a sua vida. Não se iluda com isso. Há um poder superior, invisível, que você deveria se preocupar com este, porque não há como você fugir dele. Não sei se você é assim também, mas eu gosto de televisão. E eu gosto de assistir alguns programas que acho que a maioria não gosta, mas eu vi uma reportagem, eu quero me referir a uma reportagem de um camarada que estava fugindo da polícia lá nos Estados Unidos, em alta velocidade, naquelas grandes avenidas que eles têm lá, né? E um helicóptero filmando aquilo, senão a gente não ia saber. Filmando aquilo. E o camarada, e 5, 6, 10 carros de polícia cercando, e ele sai daqui, entra ali, entra lá. Eu fiquei pensando, ele vai fugir para onde? Para onde ele vai? Os caras estão se comunicando, o helicóptero dizendo assim, olha, ele entrou na rua 15. 10 carros cercam aqui a rua 15. Ele entrou agora na rua 8. 10 carros, e vem mais 2 carros de lá. E ele vai fugir para onde? Para onde ele vai? Mesmo que ele consiga driblar todo mundo. Eu vou para o Brasil. De carro? Para onde você vai? Aí cercou, parou o carro e tal. O cara desce e sai correndo. Mas ele de carro não conseguiu, ele vai correr. Mas o cara corre. Aí, é claro, né? Vem 5 brutamontes daqueles lá, jogador de rugby, derrubaram o cara, prenderam e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, eu acho que às vezes nós temos essa mesma mentalidade desse bandido. As coisas deste mundo nos cegam tanto. Imagina só Deus vendo o que a gente está fazendo, os nossos conceitos. A gente, não, eu vou fugir, eu vou fazer mais coisas, eu vou ter mais coisas, como se a gente pudesse escapar da ira do Cordeiro. Não pode, você não tem para onde ir. Só tem 2 lugares, céu e inferno, não tem outro. E só vai para o céu quem receber Jesus como seu Salvador. Não há outro meio, não há outra forma. Não há ninguém mais que possa te conceder o céu. E o outro caminho é o inferno. Para onde você vai? Se opor a Jesus é caminhar para o inferno. Por mais que você corra, por mais longevo que você seja, por mais forte, esperto e até mesmo religioso que você seja, o seu destino é o inferno. Porque só há salvação em Jesus Cristo. Por que a gente está tão iludido? Como a gente se deixa iludir desta forma? Não dá. E o pior é que não tem volta.
não tem volta. Depois que a gente enfrenta o juízo, não dá para você inventar uma história. Não, veja bem, não era eu, era alguém parecido comigo. Não, o senhor não entendeu, Jesus. Eu falei isso, mas eu estava brincando. Eu nem prestei atenção naquele dia, nem dei bola. Eu estava no celular. Não tem volta. Por isso, a visão do Apocalipse, a segunda visão, primeiro nos fala de um Rei eterno, soberano, que governa absoluto sobre tudo, sobre todos, no universo, visível e invisível. Ele está no centro e Ele reina. Depois Ele nos diz, o Evangelho saiu para vencer. Mas ele é perseguido pela fome, pelo sufoco econômico, melhor dizendo, pela perseguição religiosa, pela religião contrária, pela morte mesmo desvairada e sem razão, cruel. Mesmo assim ele vence. E aqueles que morreram no decorrer do caminhar do cavalo branco, do caminhar do desenvolvimento da proclamação do Evangelho, não estão perdidos, estão guardados debaixo do altar. E estes, podem falar com seu Senhor, podem clamar a seu Senhor, que responderá. Calma, espera mais um pouco, mas eu vou vingar. Então, voltando aqui para nós agora. Sabe, amado irmão, amada irmã, nunca foi fácil servir a Deus. Quem quiser não ser incomodado, terá que procurar sua salvação em outro lugar. Achar um outro Salvador, um outro que seja digno de fazer cumprir a vontade de Deus, que não Jesus, o Cordeiro vencedor, digno de tomar o livro e abrir os selos. Mas se entender que não existe outro caminho de salvação em nenhum outro Salvador, então terá que aceitar o fardo de suportar as adversidades da vida impostas aos que amam verdadeiramente a Deus. Não tem jeito. Você tem que assumir que é cristão, e seja lá o que for que aconteça, você é cristão. Se olharmos para a história, nós veremos que esses anúncios aconteceram e acontecem ainda hoje na vida da igreja verdadeira. Tanto de forma institucional, quanto de forma individual. Pelo poder público, sufocando, perseguindo, tentando trucidar a igreja, quanto pela filosofia da nossa época, em que diz que nós somos atrasados, que nós não somos pessoas pensantes, que nós não deveríamos acreditar num Deus inventado para satisfazer os desejos das pessoas, de algumas pessoas. Isso também sufoca. A filosofia da nossa época também tem sido montada contra os cristãos, porque não existe, na filosofia não existe mais verdades absolutas, e nós dizemos, sim, Deus é absoluto e a sua vontade é absoluta.
somos perseguidos, somos tidos como bobos, somos a piada do escritório, somos os trouxas da faculdade. Então, a minha oração é que o Senhor cause um apocalipse na nossa vida. Tire da frente dos nossos olhos aquilo que está atrapalhando a gente de enxergar. Apocalipse significa isso, revelar, tirar o véu da frente. Que Ele cause isso em nós. E a gente não enxergue apenas uma igreja visível. Enxergue apenas uma igreja militante, sofredora, pobre. Mas que, tirando o véu, a gente olhe para o céu e veja que nós somos a igreja triunfante. A igreja que vence no final. A igreja que estará na eternidade com Deus quando Ele restaurar todas as coisas. E nós não precisamos fugir do dia do juízo. É o dia do nosso alívio, da nossa recompensa. Eu espero que você também, meu irmão, seja tomado por este apocalipse e seus olhos se abram. E você não fique preso às coisas deste mundo, mas consiga enxergar que o Deus eterno te amou antes da fundação do mundo, para que você vivesse com Ele para sempre. Vamos orar. Santo Deus, nós precisamos da Tua graça. Porque diante dos desafios impostos a nós e aos nossos irmãos espalhados sobre o mundo, nós percebemos que sem a direção e a capacitação do Teu Espírito, certamente nós sucumbiremos. Por isso o nosso clamor, assim como aqueles que estão debaixo do altar, é para que o Senhor venha logo. Que o Maranata chegue, que o dia do encontro seja hoje, Senhor, para que nós possamos viver para sempre ao Teu lado. Que nada nem ninguém nos amarre a este mundo. Que os nossos olhos e principalmente o nosso coração estejam apegados às coisas do alto, às coisas do céu, da Tua morada, e que nós valorizemos muito mais estar na Tua presença do que estar na presença de qualquer outra pessoa. Não deixe a gente ser iludido, Senhor, e ajuda-nos a servi-lo com alegria, como igreja gloriosa que o Senhor constituiu sobre a terra. Todo o Teu filho, toda a Tua filha, seja uma bênção onde o Senhor colocou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que palavra, né? Que ela produza em nossos corações essa fé inabalável, né? E para sempre. Vamos ficar de pé e vamos entoar o hino 146.
Pode se assentar. Vou pedir ao irmão, ao presbítero Hércio, que faça uma oração final. Em seguida, o pastor César traz a bênção apostólica e o amém congregacional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque Tu és poderoso sobre toda a terra. Nós somos imperfeitos, indignos de estarmos na Tua presença, mas Tu, Senhor, é o digno de receber, Senhor, toda a glória, toda a honra, Senhor. Tu governas sobre todas as coisas. Faça, Senhor, que essa palavra que foi dita pelo Seu servo, através do Seu servo, pastor, possa o Seu Santo Espírito iluminar as nossas mentes, nosso coração, para nós, Senhor, tivermos em nossa vida verdadeiras prioridades, ó Pai, e estar sempre ao Teu lado, sempre ao nosso lado, buscarmos a Tua presença, estarmos com nossos irmãos e colocarmos, Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus e a Tua justiça. Que a nossa vida, não somente na igreja, mas cada dia, segunda, terça, semanas, meses, possa, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoe a cada um que veio aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que não puderam também, que Tu possas estar, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre todos nós, Senhor, dando-nos a Tua proteção, dando-nos, Senhor, o Seu amparo, Pai, e que nós possamos sempre estar fazendo a Tua vontade. Abençoe grandemente, Senhor, o Francisco Lima, que dirigiu esse culto, Pai, pastor que nos trouxe a mensagem, os jovens que cantaram, a Carol no piano, Senhor, todos, Senhor, que participaram deste culto, que Tu possa, Senhor, abençoar grandemente as nossas vidas, Senhor. Dá-nos uma semana na Tua proteção e fica conosco em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, nosso Pai. Amor insondável, nosso Filho Jesus Cristo. As ternas consolações, o poder, o carisma do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até aquele glorioso dia, quando Ele virá buscar os seus. Amém. Irmãos, eu queria dar alguns avisos para a igreja. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o pastor Paulo Bronzelli pediu para eu transmitir a gratidão dele pela calorosa recepção que os irmãos lhe deram na semana passada, quando ele esteve conosco. E ele ficou muito impressionado, assim, com carinho e com aconchego que os irmãos trataram o missionário, né? Ele, não sei se ele disse, mas ele foi meu reitor lá no seminário. Nós nos conhecemos já há 30 e tantos anos, não vamos entrar em detalhes. E homem de Deus, homem que depois de jubilado resolveu servir ao Senhor lá nos campos. Ele está no campo central lá no Mato Grosso, né? Cuidando daqueles homens que precisam tanto de ouvir do Evangelho. E ele, então, também ele veio aqui durante a semana para trazer os livros que ele havia prometido
para aquelas pessoas que tinham combinado com ele, tinham pedido. 4 pessoas pediram o livro e ele não tinha mais, então ele fez questão de trazer aqui para os irmãos. Que você é uma dessas 4 pessoas, me procure depois do culto, que os livros estão guardados ali, esperando você. Uma delas já pegou, né? Agora são só 3 pessoas que precisam me procurar, então, porque ele está contando com isso, né? Ele deixou aqui para isso, tá? Se os irmãos não quiserem mais o livro, esses 3, se não quiserem o livro, então, aí eu tenho a liberdade de vendê-lo para depois mandar o dinheiro para ele, tá bom? Então, se você não me procurar até semana que vem, aí eu vou ter que vender, porque ele não vai voltar aqui lá do Mato Grosso só para pegar os livros, tá bom? A gente deposita na conta deles. Um outro aviso que eu preciso dar quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração aqui na igreja, às 20 horas. Se você puder, venha para nós orarmos juntos, buscando a vontade de Deus. Essa semana nós estávamos orando por alguns irmãos, e essa semana Deus respondeu às nossas orações. A nossa irmã Glória foi para a Glória, ela está com o Senhor. Também o nosso Toninho, né, o filho do pastor Jean, também faleceu essa semana. E também a minha tia Nilza também foi. 3 perdas que mexem com a gente, né? Ou mais ou menos, mas sempre chocam não é a palavra, mas deixam a gente triste por algum tempo. Mas eu agradeço as orações, os irmãos que estão empenhados aí nas orações pelos enfermos. Não deixe de orar por eles. Nós temos que continuar orando pela guerra, né? Porque ainda já 1 mês já que eles estão sofrendo. É muito triste isso. Continuemos orando, Deus dar a solução que precisa ser dada, tá? Então fica aqui a minha gratidão, e certamente eu falo pelas famílias também que estão enlutadas. E agora, se eu posso pedir alguma coisa para os irmãos, peço que os irmãos orem pelas famílias, para que Deus traga o consolo necessário, tá bom? Irmãos, eu sei que muitos são fiéis nos seus dízimos e ofertas, então eu preciso apenas falar com os que não têm sido fiéis, porque precisamos, nós temos compromissos, a igreja tem compromisso. E se você quer servir ao Senhor integralmente, por favor, não esqueça de fazer o seu depósito, ou trazer aqui à frente o seu dízimo, mas investir no reino de Deus. Pode parecer que você não está fazendo nada, mas muitas almas são atingidas através da proclamação do Evangelho. Pessoas que você não conhece, que nem vai conhecer, que vão receber Jesus e vão para alguma outra igreja. Não faz mal. A gente só quer se encontrar lá no céu. Aí eles vão dizer: foi você, né? Tomara que seja você, possa ouvir isso também. Então, é isso, tá? Então, deposite. Acho que vai aparecer ou não vai aparecer? Não vai aparecer. Mas enfim, está aí, se você quiser, né, tem o Pix da igreja, tem as contas, você pode fazer isso durante a semana, ou mesmo trazer aqui e colocar no gasofilácio, não tem problema, tá? Tem mais um aviso que eu preciso... isso é importante. Dia 1º de maio, bom, só lembrando, nós, na nossa última assembleia, nós tínhamos 2 assuntos. O primeiro assunto era a ordenação, tínhamos que constituir, recompor o conselho, e nós elegemos 2 presbíteros e um diácono, e eles já estão trabalhando, né? Os irmãos já viram, eles foram ordenados e tal. E também o segundo assunto seria a jubilação do nosso diácono Otto, depois de emerência, jubilação, né? Emerência, desculpa aí, Otto. Não. Até Jesus voltar, vamos trabalhar. Emerência do diácono Otto. E está marcado para o dia 1º de maio. Dia 1º de maio é um domingo. 1º de maio será, então, o nosso
o nosso culto com a emerência do diácono Otto, tá? Eu queria pedir para você me ajudar na divulgação, tá legal? Eu vou postar no grupo da igreja um convitinho que o pastor Sebastião Eduardo, né, o Edu, fez, que ele, eu não sei se vocês sabem, mas ele é irmão do Otto, né? Só nasceram de mães e pais diferentes, mas são irmãos. E ele fez, né, ficou feliz e fez esse convitezinho. Então, ele mandou, eu vou postar no nosso grupo, e aí eu queria pedir que você espalhasse isso para os outros que não vieram, que não estão mais aqui com a gente, principalmente aqueles irmãos que são da época jurássica do Otto, né? Quando o Calvino fez a sua sua instituta, né? O Otto ajudou, ele levou o tintureiro para o Calvino escrever. E você espalhar isso, tá bom? Por favor, nos ajude nisso. Às vezes a gente escapa um ou outro. Se todo mundo fizer, todo mundo vai ser avisado. Vai ser bem legal, vai ser bem emocionante. Espero que assim o seja mesmo. Então, estou contando com você, tá? Amanhã ou depois eu vou postar ali no grupo. E aí você dispara também para os outros que você for lembrando. E chama eles para virem todos, a gente se reunir aqui no dia 1º de maio para celebrarmos a emerência do nosso decano diácono. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Boa semana.